Excelentíssimo Senhor Presidente, ilustres membros da mesa, realmente é para mim uma grande honra ter a oportunidade de falar na Ordem dos Advogados do Brasil. Especialmente porque o Colégio de Advogados de Buenos Aires suspendeu-me 3 meses no exercício da advocacia. Então, ser recebido são acidentes da política. Pero, bom, realmente não sei o que fazer depois de ouvir todas as coisas que falaram os colegas. Acho que o melhor que poderia fazer para não desiludir o público seria ir embora. Mas acho que isso não vai gostar. Então, bom, vamos tentar falar um pouco sobre este tema dos desafios do sistema penal na América Latina. O sistema penal na América Latina está sujeito a um grande desafio, mas eu não tenho condições de cuidar de tudo. É um tema extenso. Além disso, tem muita coisa neste desafio que não é nossa. Um momentinho, nós somos advogados, juristas, juízes, promotores, doutrinadores, mas não temos de ser onipotentes. A onipotência é uma característica dos meninos, dos adolescentes, e se formos adultos, temos de conter a onipotência. Só temos alguma coisa, algum poder sobre esta realidade. E o nosso poder é só o discurso jurídico. Esse é praticamente o nosso poder. Mas, contudo, não posso omitir o quadro geral no qual temos de confrontar com o desafio. O quadro geral é global e é também regional. Estamos num mundo no qual a realidade é que 1/3 da população do mundo, 1/3 da humanidade, está consumindo o que não necessita para viver, e 2/3 da humanidade não tem o que necessitam para viver com dignidade, e uma parte não tem o que necessita para sobreviver. Sem dúvida que se estes 2/3 vão, no futuro, a incomodar, se no futuro vão virar pessoas indesejáveis, disturbando o terço privilegiado, só ficam 2 possibilidades. Ou levar os 2/3 ao nível de consumo do terço privilegiado, isso é impossível, porque se fizermos isso, acabamos com as condições de habitabilidade do planeta. A outra possibilidade é eliminar os 2/3 e assim acabar com as condições de deixar de disturbar o terço privilegiado. Estou falando em termos talvez dramáticos demais, mas acho que são os mesmos termos que pensou o Papa na Laudato Si, só que não falou tão crudamente, não? Mas na realidade é isso. O perigo que existe é que alguém comece a pensar que a melhor solução é eliminar os 2/3 que estão demais. Ao mesmo tempo, o capitalismo está se suicidando. O capitalismo sempre teve um aparelho produtivo e teve um aparelho de sucção financeiro. Os dois eram mais ou menos necessários, mas o aparelho de sucção, por sinal, tem de ser menor ao aparelho produtivo. Agora, o aparelho de sucção está acabando com o aparelho produtivo. Isso é um suicídio. Estou a nível de quadro geral do mundo. Ali estamos nós, penalistas, no meio, olhando isto. E no quadro regional, a realidade é que temos os índices de homicídio na América Latina
mais altos do mundo, os maiores do mundo. No mundo temos 25 países que têm um índice de homicídio que supera os 20 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Desses 25 países, 19 estão na América Latina e Caribe. 6 estão na África. Ao mesmo tempo, também temos os coeficientes de Gini mais altos do mundo. Ou seja, os coeficientes de distribuição injusta da renda. Por sinal, a África é mais pobre, se é verdade, mas todos são pobres. Aqui a concentração e a distribuição é inequitativa. O modelo excludente da sociedade que quer impor esta situação é um modelo que tem um 30% de incluídos e um 70% de excluídos. Naturalmente, para manter os 70% excluído, tem de ter uma contenção especial, que é repressão. Mas não é a repressão velha, a repressão de o Estado matando pessoas, mata uns quantos, mas não é o principal fonte de morte. O controle violento agora pratica-se através da aprofundação das contradições entre os próprios excluídos, a produção de conflitos entre os próprios excluídos. Deste jeito, matam-se entre os excluídos. Se vocês percebem quem são os criminalizados, quem são os vitimizados e quem são os policizados, praticamente são quase dos mesmos setores sociais. Esta é a situação real da nossa região, como um monopólio de meios massivos de comunicação que não conseguimos superar, um monopólio que cria realidade. A nossa população vive numa realidade criada através de meios monopólicos que fazem parte do capital financeiro. Isto acontece em todos os nossos países. No México tem Televisa, aqui tem a Globo, na Argentina tem Clarín. Nos outros países podemos continuar a mesma coisa. Os políticos são reféns da mídia, ou seja, destas corporações transnacionais do aparelho financeiro. Como são reféns da mídia, estabelecem leis penais absolutamente irracionais, ridículas. A mídia também ameaça os juízes. Tem juízes que são ameaçados com ser linchados pela mídia. Tudo isto dá por resultado um constante desprezo pelas garantias e os limites do poder punitivo. Mas tudo isso tem de ser resolvido por outros. Os penalistas, como penalistas, não vamos providenciar a solução. Por sinal, cada um de nós é um cidadão, cada um de nós é um habitante, cada um de nós é um latino-americano, cada um de nós é um ser humano e cada um de nós tem de assumir a responsabilidade nesses roles. Mas nós no rol de penalista, porque não temos poder como penalista para resolver isto. Isto é o marco. O marco no qual temos de agir. O marco geral do mundo, o marco geral do poder, que ultrapassa muito o nosso poder de discurso, o nosso poder doutrinal, o nosso poder jurídico. Mas, contudo, temos algumas armas com as quais podemos contribuir nesta situação. Podemos confrontar com um processo através do qual a mídia e os políticos como reféns e alguns juízes convenientemente assustados estão provocando um terrorismo penal diretamente. As nossas armas são, como falei, o discurso jurídico-penal. A nossa arma é a dogmática jurídico-penal. E a dogmática jurídico-penal é um saber prático, é um projeto político
porque fazemos dogmática com a esperança de que essa dogmática seja receitada pelos juízes, seja rejeitada pela jurisprudência e seja usada para o treinamento dos nossos filhotes, sim, também. Sim, mas é um discurso. Temos o poder de discurso. É pouco, mas temos poder. E não temos poder de exercer poder punitivo. Isso é uma lenda, isso é uma ilusão. Nós não temos poder para exercer o poder punitivo. Nós não exercemos o poder punitivo. Nem juízes, nem promotores. Não somos nós que saímos para a rua para escolher delinquentes. Não. Não somos nós que fazemos a seletividade criminalizante. Não. Os nossos fregueses são trazidos em carro oficial. São as forças, as agências executivas, as que exercem o poder punitivo. Nós, poder jurídico, temos um semáforo, farol. Quando alguém traz um candidato ao poder punitivo, podemos dizer, não, isto é muito irracional, temos uma luz vermelha. Quando é menos irracional, temos uma luz verde. E quando não sabemos muito bem o que fazer, um momentinho, temos a luz amarela. Só somos os donos do semáforo, de contenção ou de filtro do poder punitivo. Não exercemos. Isso é uma ilusão discursiva. No campo teórico, sim, falam-se, bom, quem decide é o legislador, o juiz executa o legislador, a polícia cumpre as ordens do juiz. Não, isto é totalmente invertido. Não. O exercício do poder punitivo está nas mãos das agências executivas. Nós podemos contê-lo em maior ou menor medida. Segundo o semáforo, segundo a condução que façamos como semáforo. E temos de conter o poder punitivo. Temos de conter o poder punitivo. Por quê? Porque se nós não contermos o poder punitivo, se não limitamos, se não usamos esse semáforo para conter o poder punitivo acaba em genocídio. Temos toda a experiência do século passado. O que é um genocídio? Um genocídio é poder punitivo sem controle. Poder punitivo sem limites. Não, sociologicamente não há outra coisa. E todos os genocídios do século passado foram praticados por agências do próprio poder punitivo. Alguém falará, bom, um momentinho, também exércitos. Sim, também exércitos. Mas não em função bélica, em função policial. Então, sempre o poder punitivo descontrolado acaba necessariamente no genocídio. Este é o grande problema. E esse é o problema segundo o qual temos o dever de usar as nossas armas doutrinárias, o nosso discurso, para a contenção do poder punitivo. É uma prevenção do genocídio, é uma prevenção de massacres. O objeto estratégico, assim, o alvo, está claro, não? Bom, mas quais são as armas doutrinais das quais nós dispomos neste momento? O objetivo estratégico não é uma escolha arbitrária também. Sim, temos de prevenir o genocídio. Mas o objetivo estratégico está no próprio direito positivo. Em todos os nossos países, o direito positivo hoje inclui os tratados internacionais de direitos humanos. Temos um ida e volta entre a Constituição e o direito constitucional, o direito internacional para o direito constitucional, mas neste ida e volta, a síntese dos direitos humanos é muito simples. É parte da base, todo ser humano é uma pessoa. É isso. Nós precisamos séculos para que a consciência jurídica mundial um dia declare todo ser humano é pessoa. A humanidade é uma coisa muito estranha.
é uma espécie, não? Essa espécie humana é estranhíssima. Eu não conheci jamais uma assembleia de cavalos, dizendo todos os cavalos são cavalos, de cachorro, tu cachorro, tu cachorro, de gato, tu gato, gato. Não. Nós precisamos séculos de religião, de monoteísmo, para dizer, todo ser humano é pessoa. Bom, essa é a síntese dos direitos humanos. Isso está no direito positivo. Não estou invocando o direito natural, não estou invocando nada supralegal, não está na lei. Nas leis de mais alta jerarquia, de maior jerarquia. Temos de fazer realidade isto. Todo ser humano é pessoa. Portanto, todo ser humano tem de ser tratado como pessoa. Está o nosso discurso jurídico penal suficientemente preparado para esta tarefa? Elementos temos, é verdade. Mas o discurso jurídico penal é perverso. Ele enrola-se, nos confunde, destrói conceitos, pervierte os conceitos. E quando abrimos os nossos livros de direito penal, achamos nomes alemães, teorias importadas, cada vez importamos uma nova teoria, este é o último que saiu na Alemanha, bem, que bonito. Nós perdemos em filigranas, discussões de escolas, e no final não conseguimos vincular isto com a nossa realidade. O que tem a ver isto, toda esta dogmática, todas estas citações com a nossa realidade, ou seja, como objetivo estabelecido no nosso direito positivo. Bom, estamos muitas vezes perdidos com as novidades. Estamos discutindo grandes problemas, novas teorias. Primeiro de tudo, tenho de advertir que embaixo desta superfície demais superficial, não percebemos que pelo menos há 400, se não 500 anos, que estamos discutindo as mesmas coisas. Infelizmente, levamos meio milhar de anos, meio milênio, discutindo as mesmas coisas. E não percebemos porque estamos discutindo as mesmas estruturas de pensamento. E o que quero dizer com estrutura de pensamento? Uma estrutura de pensamento é uma coisa assim como um programa de computação. O programa de computação podemos preenchê-lo com dados, depois podemos mudar os dados, podemos esvaziá-lo, preenchê-lo com outros dados, mas o programa continua a ser o mesmo. Mais simples, talvez, é como a árvore de Natal. Sim. Todos os anos tiramos a árvore de Natal, limpamos um pouquinho e preenchemos os enfeites, a árvore de Natal, as bolas douradas, plateadas, e podemos mudar os enfeites, efetivamente. Podemos pôr velhinhas, luzinhas, mas a árvore continua a ser o mesmo. Mudam os elementos culturais, mas as estruturas do nosso pensamento continuam igual. Não percebemos a mudança, e achamos que essa mudança está mudando toda a estrutura. Não, a estrutura fica igual. Muda a linguagem, muda a modalidade acadêmica de se expressar, muda nos conhecimentos, o nível de conhecimento científico, muda alguns valores sociais, a estrutura é igual. Olha só, quando começamos a fazer direito penal há 1000 anos, assim, lá no norte da Itália, nas primeiras universidades, os glossadores, depois os pós-glossadores, depois os práticos, o que fizeram?
Pegaram, sim, é verdade, os livros terríveis do Digesto, sim, mas também pegaram Aristóteles, também pegaram um pouco Platão. E bom, construíram basicamente uma ideia, bom, o crime tem um aspecto objetivo, um aspecto subjetivo, e a pena tem de ter a medida da liberdade que o sujeito usou para praticar o crime, ou seja, a medida da culpabilidade. É o mesmo que estamos falando hoje. O mesmo. Retribuição. O retribucionismo. Aonde começa o retribucionismo? Começa com os glossadores, os pós-glossadores, e continua assim com os práticos. Mas, então, o uso da liberdade, o sujeito que usava a liberdade tinha de ser um sujeito livre, inteligente. Se o sujeito foi menos inteligente, tinha menos consciência de ilicitude e menor culpabilidade. Então, a pena teria de ser menor. Na misoginia daquele momento, quem era menos inteligente? A mulher. Então, a mulher tinha de ser punida menos do que o homem. Tá bom. Mas veio, então, o quê? As bruxas, a perseguição das bruxas. A bruxa tinha de ser mais punida. Mas como mais punida, se era menos inteligente, tinha menos culpabilidade, vamos fazer para um canto a coisa da culpabilidade e temos a perigosidade. A perigosidade foi inventada por Ferri, por Garofalo, por Lombroso. Não. Foi inventada pelos inquisidores. Foi inventada pelos demonólogos, que ao mesmo tempo inventaram a criminologia teológica, a origem do mal. Criminologia teológica biológica também. Sim, efetivamente. Porque a mulher era inferior para eles? Era inferior porque tinha um defeito biológico de origem, saía da costela curva no peito do homem e contrastava com a retitude do homem. Não sei onde o homem é reto, mas não tem importância. Um defeito biológico. Diminuição biológica. Inventou-se alguma coisa nova? Não. O que inventou-se foram dados novos. Mas a perigosidade, a criminologia teológica. Bom, mas agora discutimos se vamos impor penas ou medidas de segurança, porque também temos perigosidade, temos. Quando inventaram-se as medidas de segurança? No século XVI, no 1500 e poucos, um médico holandês, Jan Vier, escreveu um livro. Sempre os médicos quiseram tirar a hegemonia do discurso penal dos filósofos, dos advogados, dos juristas, levar para eles. Ela escreveu um livro onde falava, não, as bruxas são perigosas, mas as bruxas são melancólicas. E Satã aproveita da melancolia delas, são doentes, têm de ser objeto nosso, dos médicos. Nós temos de curar as bruxas. Medida de segurança curativa. 1550 aproximadamente. Isso, para os médicos, isso causou uma reação violenta. E um dos teóricos originários da ideia de soberania, Jean Baudin, ou Budino, como quiserem, escreveu um livro contra Vier, dizendo um momentinho, a bruxa é um problema de soberania, a feiticeira lesa ao monarca absoluto. Estatização dos bens jurídicos. Todos os bens jurídicos são do Estado. A bruxa lesa a religião e o garantidor da religião é o rei. Ponto. Todos os bens jurídicos são estatais. Inventou isso Mussolini? Inventou isso o Código Rocco de 1930? Não. Foi inventado por Bodino.
E não podemos dizer, bom, mas o nazismo também foi uma besteira, mas o direito penal nazista era direito penal de vontade. Willensstrafrecht. Para o direito penal nazista, a função do direito penal era limpar a comunidade do povo, a Volksgemeinschaft, limpá-la dos degenerados. Quem eram os degenerados? Eram os alemães, os ários, os judeus não, aqueles que não eram ários ficavam fora, eram eliminados administrativamente. Mas a função do direito penal era eliminar aqueles ários que perdiam o inato sentido da justiça próprio da raça. Na raça estava íncito um sentido da justiça, que era responder aos interesses da comunidade do povo. Ah, isto é novo? Não é novo. Os atos preparatórios são demonstrativos da vontade contrária à comunidade do povo. Vamos punir os atos preparatórios. Freisler. Ah, uma novidade? Não é novidade. Nenhuma. Século XIV, 1300 e poucos, Johann Nieder escreve um trabalho que se chama o Formicários, o formigueiro, onde admira a vida das formigas. E fala que cada uma delas, numa república, sabe muito bem o que tem a fazer. Não precisa, como as abelhas, uma rainha. Não precisa, porque cada uma tem íncito o sentido do trabalho que tem a fazer. Isto é justamente o direito penal de vontade. Alguém falará, bom, até agora falaram de algumas coisas, mas temos uma novidade nos últimos decênios, que é a criminologia crítica. A crítica criminológica é nova. Mentira. Crítica criminológica também não é nova, de jeito nenhum. No ano de 1629, um jesuíta poeta completamente doido, que estava encarregado de confessar as bruxas antes de ser fritadas, percebeu que tudo isso era um assassinato, um genocídio. Então o sujeito perdeu um pouco, os cabelos dele eram jovens, ficaram grisalhos. Então escreveu um livro que chama-se Accautio Criminalis, a cautela criminal, prudência criminal. É um livro interessante e é pura criminologia crítica. O sujeito não começa a discutir nada teórico, nada absolutamente. Fala, bom, não sei se as bruxas existem, não existem. Suspeito que existem, mas eu não achei nenhuma. Isto que está acontecendo de queimar mulheres, isto é resultado dos príncipes, dos verdugos, dos carrascos corruptos, dos inquisidores, extorcadores, de todos os inquisidores que fazem uma máfia de proteção, dos escritores, da mídia do seu tempo. Ou seja, faz uma crítica do sistema. O que acontece é que com este procedimento, qualquer um de nós poderia ser queimado por bruxo. Bom, é a criminologia crítica pura. 5 séculos discutindo em redor da mesma coisa. Retribuição, perigosidade, criminologia teológica versus criminologia crítica, pena versus medidas de segurança, direito penal de ato versus direito penal de vontade. Continuamos a discutir isso. Isso é o que estamos discutindo agora. E mais ainda, o que fazemos?
No ano de 1830, um velho professor da Universidade de Göttingen, Anton Bauer, classificou as teorias da pena. Teorias absolutas, relativas, as relativas à prevenção geral, prevenção especial, positiva, negativa. Até agora a classificação de Anton Bauer continua vigente. E eu às vezes imagino uma reunião de penalistas dos últimos 200 anos, os vivos e os mortos. E em meio deles, o Anton Bauer oferecendo sanduíches, oferecendo bocadinhos, e cada um dos penalistas escolhe um. Eu gosto da prevenção especial positiva, eu gosto da prevenção geral, eu gosto do retribucionismo. Alguns são muito rotões, não? E querem comer tudo no que está oferecendo Anton, não? Então temos umas teorias combinatórias que chamam, não? Apenas serve para prevenção geral, especial para a retribuição e também para fazer crescer os cabelos, para dor de cabeça, para qualquer coisa, não? Bom, então cada um de nós escolhe um sanduíche oferecido por o velho Bauer e depois escrevemos um tratado grande de direito penal, baseado que a pena deve ter esta função. Tá. Nós escolhemos a função que deve ter a pena, mas o tratado de direito penal serve para que os juízes façam sentenças impondo penas que não são como devem ser, segundo o sanduíche que nós temos escolhido, mas que são como são, na realidade. Esse é o jeito no qual estamos até agora resolvendo problemas. Mas como é isto de trazer da Alemanha teorias? Por que chegou a dogmática jurídico-penal alemã até nós? O que fizemos? O que aconteceu? Bom, antes tínhamos o positivismo, o reducionismo biologista, a teoria racista da perigosidade, todo esse racismo biologista que na literatura brasileira expressa muito bem Jorge Amado naquele romance Tenda dos Milagres. Nós tivemos aqueles positivistas racistas horripilantes, José Engenheiros na Argentina, Raimundo Nina Rodrigues no Brasil. Bom, tínhamos tudo isso que era a ideologia spenceriana das nossas oligarquias, das repúblicas oligárquicas. A República Velha aqui, a República Vacuna na Argentina, o Porfiriato no México. Um dia, bom, as repúblicas oligárquicas começaram a cair numa crise. O biologismo, o reducionismo biologista também foi caindo. Então, tivemos de procurar um direito penal mais evoluído. E escolhemos bem, fomos procurá-lo na Alemanha, que é onde tinha um nível de evolução, de desenvolvimento mais ou menos interessante. E trouxemos a dogmática jurídico-penal alemã. Então, como resolvia mais racionalmente muita coisa, fizemos, não, isto é a ciência pura. É a ciência séptica, é a ciência que não está contaminada pela política, por nada, não tem nada a ver com a ideologia, é ciência pura, ciência pura. Semelha a física. Isso é bom para os penalistas, porque então podemos ocupar na academia o posto as poltronas de científicos. Não, ciência pura, não, tudo bem. E, além mais de ciência pura, esta é a base do direito penal liberal. Mas tudo isto foi verdade. É isso que trouxemos. Na verdade, deixando
alguns antecedentes, como Tobias Barreto, que trouxe alguns alemães antes, a prematura tradução de von Liszt para o português. Na verdade, que temos trazido alguma coisa de von Liszt e depois temos trazido o neokantianismo. O neokantismo, especialmente de Edmund Metzger. Depois chegou o finalismo de Welser, de Hans Welser. E agora estamos trazendo o pós-finalismo. Mas temos trazido tudo isto como se for a importação de diferentes sucessivos modelos da Volkswagen. Um dos modelos supera o anterior. Este tem mais ar refrigerado, outros freios são mais potentes, outro motor é melhor, outro consumo de gasolina é menor. Mas isto é verdade. Tudo isto que temos trazido é verdade que é ciência pura, que não tem contaminação com nada. Seja-me permitido, por um momentinho, viajar para a Alemanha e vamos perguntar lá o que acontece com tudo isto. No final do século XIX, começo do século XX, na Alemanha, a doutrina penal estava dividida entre duas escolas, por assim falar. Uma era Karl Binding, outro era Franz von Liszt. Isto era a situação há um século na Alemanha. Como todos sabemos, Binding era um normativista positivista. Ele procurava as normas, não a lei. Quem matar tem tanto a tanto de prisão. A norma está anteposta, não matarás, não matar. Bom, procurava as normas tiradas, deduzidas da lei positiva e não preocupou-se jamais pela legitimação do poder punitivo. Para ele, o poder punitivo estava legitimado pelo fato de ser do Estado. Ponto. Ele desenvolveu um tremendo tratado sobre as normas e a transgressão das normas, uma obra realmente impressionante, mas partindo da ideia de que o poder punitivo e a lei penal, o fundamento e a legitimidade da lei penal era só o poder do Estado. Nem sequer era hegeliano. Não, é o poder do Estado porque o Estado é o Estado. E por quê? Porque era o tempo da unidade alemã. Era o tempo que a Alemanha virava um Estado. Era o tempo do príncipe Bismarck, que tem muita semelhança com o fascismo depois. Tem muita semelhança. Tem um dos autores alemães que fala, bom, Binding não está morto. As normas de Binding não estão mortas, estão vivas no direito penal fascista. Nos anos 30, alguém percebeu isto claramente. Tá bom, isto era o normativismo de Binding. Franz von Liszt o que era? Franz von Liszt concebia a política criminal como a força do Estado para acabar com o crime. E o direito penal era o limite. Ele falava da carta magna do delinquente. Por quê? Porque a Alemanha do tempo de Binding, que era o tempo do segundo momento do Império, de Guilherme II, Wilhelm das Walter, este momento, segundo do Império, é a primeira tentativa no mundo de fazer um Estado social, de uma intervenção na economia, de uma intervenção estatal da economia para evitar a grave tensão social, para controlar os social-democratas. Esta tentativa dizia, bom, temos a polícia como uma corporação, temos de ter os juízes como contenção da polícia. Essa era a ideia de Franz von Liszt. A ideia de um direito penal como contenção contraposta. Mas o que estava acontecendo? Naturalmente, temos a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918,
E antes da Primeira Guerra, os alemães perceberam que o positivismo de Liszt, porque Liszt também era um positivista teológico, com alguma coisa meio estranha, mas positivista teológico, no fundo, perceberam que, bom, realmente estava se produzindo a queda da base desse positivismo, materialismo, reducionismo biológico, tudo isso. Então trocaram a teoria do conhecimento e voltaram para o neokantianismo. O neokantianismo é uma coisa interessante. Filosoficamente tem duas correntes. Uma que é, bom, morto Kant, fica aberta a corrente da crítica da razão pura e a corrente da crítica da razão prática. A crítica da razão pura foi seguida pelos neokantianos da Escola de Marburgo e a crítica da razão prática pelos neokantianos da Escola de Baden. Da Escola de Marburgo emerge depois de muito no campo jurídico, Kelsen. Na Escola de Baden é a que mais interessa para nós, porque foi a que mais foi usada na dogmática jurídico-penal. A teoria neokantiana do conhecimento é muito interessante e muito útil para qualquer coisa também. Segundo esta teoria, o mundo é real, existe nas coisas, mas o mundo é caótico. Então é mister ter alguma coisa que põe ordem no mundo, o valor. Não sei como explicar isto. Isto é como se for uma casa depois de trocar de casa, não? Uma mudança. Chegamos na casa nova, está tudo misturado, temos os talheres no banheiro, a TV no terraço, o frigobar no lobby. Não podemos usar a casa, porque está tudo misturado. Então, é mistério por ordem. Depois da ordem, à medida que pomos ordem, podemos ir usando a casa. Bom, a TV de vá, tudo bem. Bom, o ordem do mundo para eles é o valor. Quando vocês perguntar para um neokantiano, bom, e o valor que é? A resposta é o valor não é, o valor vale. A pergunta continuar seria, bom, para quem vale? É para quem impõe o valor, sem dúvida. Essa não é a resposta neokantiana, mas tem importância. Seria a resposta lógica. Portanto, o que não está incluído no valor jurídico existe no mundo, mas eu não posso dispor disso. Ou seja, todos os milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial não entraram no valor jurídico. Então Metzger continuou tranquilo. Não entrava no valor jurídico, fazia parte do mundo caótico. Os neokantianos podiam ficar tranquilos. Mas este neokantianismo conservou praticamente os mesmos elementos do positivismo de von Liszt. O crime continua a ser objetivo injusto, subjetivo culpabilidade. A criminologia continua a ser criminologia etiológica. Por quê? E essa foi a criminologia que recebemos nós na América Latina. Porque invirtiu a coisa do positivismo ferriano de Enrico Ferri. Para o positivismo ferriano, o direito penal estava submetido à criminologia. Os médicos eram os que estavam falando para nós penalistas. O neokantianismo foi o contrário. Não, nós dissemos quais condutas são crime. Vocês, criminólogos, vão estudar as causas dessas condutas. Então, os criminólogos médicos, igual que os outros, que os positivistas, ficaram num cantinho na faculdade de Direito, com os seus vidros cheios de fetos, todas essas coisas horripilantes que tem, mas no cantinho da faculdade de Direito. Nós, penalistas, falamos para eles, este é crime, você explique a causa. Segundo uma classificação das ciências muito particular. Tem ciências naturais e ciências da cultura. Ciências naturais e ciências do espírito, da cultura.
Aqui a causalidade, aqui a liberdade. Não é possível contaminar uma disciplina cultural, como é o direito, com dados de uma disciplina natural. Bem dividida a coisa. Isto não fica muito claro, porque também é uma disciplina, então, na cultural, está estabelecendo os limites epistemológicos de uma ciência natural. É meio estranho, mas desse jeito resolvia a coisa. Tudo bem, mas com essa teoria do conhecimento é possível fazer um direito penal liberal, é possível fazer um direito penal autoritário. Na verdade, não vou mentir, tivemos neokantianos liberais importantes, Gustav Radbruch, Max Asmeyer, eu acho que também Helmut von Weber. Mas na América Latina não conhecemos nenhuma tradução deles. Sim, não, tradução de Radbruch, mas de filosofia de direito. Max Asmeyer, sim, teoria das normas, filosofia de direito. Mas Helmut von Weber jamais foi traduzido. Agora temos traduzido tudo isso, mas como curiosidade histórica. Mas quando chegou a dogmática jurídico-penal da Alemanha, nós não temos trazido os penalistas liberais. Nem conhecemos os penalistas liberais. Temos trazido Edmund Mesger, temos trazido Wilhelm Sauer, temos trazido Galas, o neokantianismo autoritário. E o que quero dizer com esse neokantianismo autoritário? Vou falar um momentinho sobre o que aconteceu na Alemanha, no direito penal alemão, na doutrina jurídico-penal da Alemanha, entre 1932 e 1945. Nos manuais, vocês vão ler que tinham dois nazistas, que chamavam-se Dahm e Schaffstein, que fizeram a escola de Kiel, e que a escola de Kiel era a escola racista. É verdade, sim. O que não fala o manual normal é que todos os penalistas alemães eram nazistas. Isso é verdade. Só que tinha uma briga. Os neokantianos versus a escola de Kiel. Os da escola de Kiel eram dois jovens com ambição, ambiciosos, mas que sustentavam uma colocação correta no princípio. Cada sistema penal corresponde a um sistema político. Isso é verdade. Só que o sistema político deles era nazista. A resposta neokantiana qual era? Não, menino, não. Nós temos uma teoria penal que serve para qualquer coisa. Olha que bem que nós podemos interpretar melhor do que vocês as leis penais de Hitler. Veja. Era uma luta para ver quem interpretava melhor as leis penais nazistas. Entre neokantianos e escola de Kiel. Esse é o neokantianismo que nós trouxemos na América Latina. Temos de ter claro isto. Trouxemos Metzger através da tradução, especialmente através da tradução espanhola de José Arturo Rodrigues Munhoz. Temos discussões terríveis na Europa daquele momento. 1941, na revista italiana de Diritto e Procedura Penale, no ano de 1941, tem o debate entre Filippo Crispini, catedrático de Milão, e Edmund Messer, catedrático de München. Qual era o debate? Quem era mais nazista? Quem conseguia interpretar melhor as leis nazistas? Filippo Crispini era o último representante do positivismo. E o idealismo alemão neokantiano de Metzger. Nada que não incorpore o valor pode ser inserido na dogmática. Nenhum dado de realidade, segundo a teoria do conhecimento neokantiana, pode ser
inserido na dogmática. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a derrota da Alemanha, as 3 zonas de ocupação norte-americana, britânica, francesa, constroem a República Federal de Alemanha. Temos a nova Constituição da Alemanha, de 1949, a Bonner Grundgesetz, e vem o realismo de Welsel. O que foi Welsel? O que foi o finalismo? O finalismo, Welsel era um sujeito conservador, democrata cristão, como a reconstrução alemã, no tempo de Konrad Adenauer, o que vem é uma reação justnaturalista. Perante a onipotência legislativa, a doutrina e as primeiras sentenças do Tribunal Constitucional alemão começam a sustentar colocações justnaturalistas, supralegais. Por quê? Porque não tinham sistema de direitos humanos, não tinha garantias, a Constituição era frágil, nem sequer abarcava toda a Alemanha. Então tem de pensar limites ao legislador. E no interior dessa discussão justnaturalista, a teoria limitante do legislador, mais modesta, por assim falar, a que menos pretensões tinha, foi a teoria de Hans Welsel. Chamava-se Teoria das Estruturas Lógico-Reais. Para Welsel, o mundo não é um caos. Por que o mundo é um caos? O mundo tem ordens. A ordem jurídica é uma ordem, sim, tudo bem. Mas tem outras, tem ordem natural, química, física, econômica, política, sim. Quando o legislador, o direito, faz menção de uma coisa, tem de respeitar a estrutura, o ser da coisa, como a coisa é. Porque, de outro jeito, a norma está se dirigindo a outro objetivo diferente. Como tenho de graficar isto, e acho que escrevi isto várias vezes, falo, não, nós podemos inventar a vaca jurídica. Sim, é possível. Nós podemos dizer, bom, o conceito jurídico de vaca é um cachorro grande, preto, com dentes assim, que uiva na noite da estepa. Sim, vamos enviar o juiz a tirar leite de o que vai acontecer, um desastre para ele, não? Efetivamente, o único que fala Sacloggen estrutura, na teoria das estruturas lógico-reais, ele diz, não, a vaca é a vaca. Né? E cada coisa que está a nomear o direito tem de estabelecer pontes com a realidade, está respeitando a estrutura lógico-real, a estrutura da realidade. Isto foi a base do neo-ontologismo. Mas, imediatamente, agora está chegando o pós-finalismo, que tem 2 ou 3 correntes. Uma que é uma volta ao neokantianismo liberal, que é mais neokantianismo que Klaus Roxin. Uma outra que é minoritária, muito minoritária, que é um neo-hegelianismo com vocabulário sociológico funcionalista, que é Jacobs. Na Alemanha não tem muita importância isto. E depois a maioria dos manuais de direito penal da Alemanha agora estão feitos sobre a base de uma jurisprudência muito firme que têm eles, através do Tribunal Constitucional, o Verfassungsgericht, ou através do Tribunal de Cassação. É construído em base à jurisprudência. Por que esta reação contra o realismo das estruturas lógico-reais? Porque ninguém faz menção na Alemanha, quase ninguém agora, das estruturas
lógico-reais. Por que voltar ao idealismo ou a uma coisa pragmática sem... porque vou contar uma anedota do Rio da Prata. Nós fazemos lá no Sul coisas bastante ridículas, muitas vezes, algumas dramáticas, mas algumas ridículas. Quando nós trouxemos o finalismo na América Latina, alguém suficientemente inteligente como para não falar, nem escrever, mas lançando boatos, começou a dizer que o finalismo era marxista. Isso é absolutamente... Eu conto isto na Alemanha e tenho carcalhadas, não, porque Welser era um conservador, sim, democrata cristão. O inteligente que falava isto, por sinal, não escreveu isto. Mas não faltou o único teórico do Rio da Prata, penalista teórico da Segurança Nacional, que escreveu isto, Bajardo Bengoa, que foi o catedrático de Montevideo, da Universidade da República. Escreveu um tratado e começou a escrever que o finalismo era perigoso. Mas por quê? Por esta coisa ridícula Porque, na verdade, não é o finalismo. Quem lê o manual de Welser parece que foi escrito por duas pessoas. A teoria do crime é escrita por Welser. A teoria da pena parece escrita por outro. Porque não muda nada. Não leva a teoria das estruturas lógico-reais até a teoria da pena. Porque se levar a teoria das estruturas lógico-reais até a teoria da pena, faz explodir o direito penal idealista. Faz explodir todos aqueles que estão pegando sanduíches que está oferecendo Bauer. Esse é o perigo que aquele que era inteligente, mas não escreveu, passou pela orelha Bajardo Bengoa. Esse é o grande perigo. E eu acredito que isso é o que temos de fazer. Levar as estruturas lógico-reais à teoria da pena. E quando levamos as estruturas lógico-reais à teoria da pena, percebemos não que a pena não serve a nada, mas que a pena serve a muita coisa e não sabemos muito bem quais. Não sabemos. Como falava Tobias Barreto, a pena ninguém pergunte por a justificação da pena, porque quem quer justificar a pena terá de justificar a guerra, se já não justificou. A pena é um fato político. O que sim temos de ter claro é que temos de conter o poder punitivo. Por quê? Porque falei antes. Se não contermos o poder punitivo, acabamos no genocídio. Temos necessidade de justificar a pena? Não. Nós não exercemos poder punitivo. O único que exercemos é a contenção do poder punitivo. Não temos necessidade nenhuma de justificar nem de legitimar a pena. É uma tarefa absolutamente inútil para nós. Ocupe-se de justificar aquele que exerce. Nós só exercemos, com o nosso limitado poder, a contenção. Temos alguma orientação nisto? Sim, temos a orientação de Friedrich Speck na Cautio Criminalis, a cautela no uso do poder punitivo. A cautela e a contenção do poder punitivo. Os elementos de reconstrução os temos agora no interior do nosso próprio direito positivo. No seu tempo, Marx falou que o direito era o instrumento das classes dominantes. E no seu momento estava certo. Acho que sim. Agora, a partir do século passado, temos trazido um cavalo de Troia nos direitos humanos,
E com isso temos introduzido uma contradição nas constituições, no direito internacional e tudo isso. O elemento que nós precisamos agora é constitucionalizar mais o nosso direito penal, a nossa doutrina penal. Porque nós temos praticado uma coisa absurda. Melhor ou pior, todos nós copiamos a Constituição dos Estados Unidos. Não por servilismo, mas porque era a única república que estava nesse momento funcionando. Então estragamos mais ou menos a Constituição dos Estados Unidos, mas copiamos todos. Segundo essa Constituição, todos os nossos estados foram, formalmente, pelo menos desde a origem, estados constitucionais de direito, porque todos tivemos sempre controles de constitucionalidade. Teórico, por lo menos, formal, mas tínhamos. Mas o que fizemos com a doutrina jurídica, penal, civil? Fomos pegar a doutrina jurídica da Europa continental. A Europa continental estava formada por estados legais de direito, porque não conhecia o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade emerge muito timidamente e some no período entre guerras, e o controle de constitucionalidade generaliza-se na Europa, numa parte pelo menos, na última pós-guerra. Antes, alguém falou que a Europa não tinha direito constitucional, tinha direito administrativo. Talvez seja um pouco exagerado, mas não conhecia o controle de constitucionalidade. Nós temos trazido a nossa doutrina penal, mas também a civil e outra, temos trazido de países que tinham uma estrutura diferente da nossa. A nossa estrutura constitucional era de Estado constitucional de direito, temos trazido doutrina jurídica de Estados legais de direito. Com isso temos ficado um pouco no vício de respeito absoluto à letra da lei infraconstitucional. A letra da lei inconstitucional não podemos respeitar se está quebrando, desconhecendo um princípio que está descendo da Constituição, da lei máxima. Como fazer a síntese? Porque o mandato de que todo ser humano é pessoa é um mandato, é um dever ser. Mas o Estado de Direito perfeito não existe. Os Estados de Direito históricos estão mais ou menos perto, mais ou menos longe do modelo ideal. Mas Estado de Direito perfeito não temos. Igualdade? Não. Temos desigualdades muito marcantes. Todos sabemos que nas nossas sociedades, nos nossos estados, alguns são mais iguais do que outros. O tratamento como pessoa, alguns são tratados como pessoas, outros são tratados menos como pessoas e outros são tratados como não pessoas. Essa é a realidade histórica. Temos um mandato, o dever ser. Bom, se temos um dever ser, e o dever ser sempre existe porque tem alguma coisa que não é. Se alguma coisa é, o dever ser está demais. Não temos uma lei que estabelece que o coração tem de estar à esquerda. Não, está à esquerda, ponto. Então, o dever ser pressupõe que tem alguma realidade que não é, ou que pelo menos ainda não é. Mas que tem de ter a possibilidade de ser, porque de outro jeito isso não é direito, não? Dever ser que não tem possibilidade de ser é um absurdo. Uma lei que estabeleça que eu tenho de ir andando até a Lua, isso não é direito, isso é uma loucura. Então, qual é a nossa função? É perguntar-nos aonde é que estamos no mandato, na realidade, na realização do mandato de que todo ser humano é pessoa. Qual é o nosso ponto atual? E temos de empurrar isso para frente. Não podemos fazer isso sem dados da realidade. Temos de incorporar o dado da realidade.
A norma é o que está dizendo para onde temos de ir. Mas o dado de realidade é o que está falando para nós aonde estamos, aonde temos de avançar. Que possibilidades fáticas temos de avançar nesse sentido. Essa é a combinação que evita, da uma parte, cair numa abstração do mundo diverso de lógica normativa e mais nada. E da outra parte, evita cair num reducionismo puramente sociológico. O alvo é normativo. O dado é a realidade. Essa é a síntese de um normativismo que evita uma esquizofrenia legal. O ser humano, a pessoa, a ideia de que a pessoa é um conceito jurídico é absurda. Sim, é um conceito jurídico, mas é um conceito jurídico com base ôntica. E a base ôntica é o ser humano. O ser humano não é uma construção jurídica. O ser humano é um dado fático. Essa é a realidade. Pode discutir quando começa, quando acaba o ser humano. Essa é outra coisa. Mas o que está no meio, essa é a realidade. Então, essa é a base ontológica da ideia de pessoa. Se é um conceito jurídico, mas tem um conteúdo ôntico, e se desconhecer esse conteúdo ôntico, então estou caindo novamente no neokantianismo. No neokantianismo que permite qualquer coisa. Bom, isto foi longo demais. Temos de esclarecer só uma coisa antes do final. Esta contraposição que temos, esta polarização entre um direito penal humano e um direito penal inumano. O avanço do direito penal humano vai ter sempre a resistência de um direito penal inumano. Essa é a polarização atual. Não é a velha polarização de direito penal liberal e direito penal autoritário. O que estou falando, que temos de fazer com o direito penal humano, alguém perguntará, bom, no fundo não é a mesma coisa do que o velho direito penal liberal? Acho que não. Eu não vou negar a enorme contribuição do direito penal liberal para a ideia de um direito penal humano. É incontestável o trabalho do racionalismo liberal, iluminista, o Kant, o Ansel Feuerbach, o iluminismo de Beccaria, a tradição de Gaetano Filangieri. Não, isso, não vou negar, o iluminismo foi um momento temos chegado num momento adulto de pensamento, sim. A contribuição é importantíssima. Mas tem diferença com o que estou propondo. O direito penal liberal era dedutivo. Vocês pegam Kant, aceita todo o sistema de Kant e chegar ao retribucionismo penal. É uma dedução. Kant não tem nenhum dado de realidade, porque Kant era vivo, era inteligente, sabia que introduzindo dados de realidade quebrava tudo. Então, é uma dedução. O direito penal liberal costumava, em geral, ser construído com base em uma teoria idealista de conhecimento. O direito penal humano tem de ser construído com base indutiva, com dados de realidade, precisa de dados de realidade e tem de ser construído através de uma teoria bastante realista do conhecimento. O direito penal liberal legitimava poder punitivo por uma necessidade lógica. Tinha de legitimar, dizer, bom, a pena cumpre esta função, é legitimada esta função, o resto não. Nós não temos necessidade nenhuma de legitimar a pena. Reconhecemos Tobias Barreto plenamente. É um fato político. Só precisamos contê-la. Verificamos só a necessidade de prevenção.
Cuidado com tudo isto. Temos de continuar usando a dogmática penal. Cuidado com alguns critérios últimos que parecem também novidade. Deixemos a dogmática. Eu tenho certeza que, com o mundo que estamos vivendo e com as complicações, às vezes, das teorias importadas e tudo isso, eu poderia fazer um discurso e trazer aplausos. Não precisamos desses livros alemães, não precisamos de uma construção assim escuras que ninguém entende. É sentimento de justiça que está íncito no trabalhador. Isto é romantismo. Cuidado com o romantismo. Eu sei que se eu falar isto perante a câmara de televisão, olhando firmemente, uma tribuna política, agindo, vou tirar aplausos. Mas um momentinho que isto é romantismo, isto é irracionalismo. Vivemos um mundo irracional, mas o racionalismo não resolve-se com mais irracionalidade. Cuidado com isto. E não esqueçamos outra coisa, porque também este racionalismo romântico sempre tenta jogar com o nacionalismo também. Não? No meu país, poderia dizer, é o sentimento íntimo do gaúcho que está na llanura, olhando o horizonte, liberdade, todo mundo bem. Não, momentinho. Isto é romantismo puro. Isto é irracionalismo puro. Isto é demagogia. Cuidado com isto. E cuidado com isto porque este nacionalismo é falso. É falso, totalmente falso. O romantismo também é importado da Alemanha. E o desenvolvimento maior do romantismo foi a teoria jurídica do nazismo, a teoria racista do racismo, do nazismo. A Rassengesetzliche Theorie. Cuidado com isto. Cuidado com o que importamos. Temos de ter uma alfândega ideológica interessante, nós em matéria penal e em matéria jurídica. Muito cuidado com o material importado. Muito obrigado.